Parece uma missão impossível incluir a família na organização da casa? E eu vou te mostrar que tem como. Tá aí surtada, né? Marido que joga roupa pra cá, filho que chega da escola e larga tudo espalhado, ninguém ajuda a lavar louça, ninguém faz nada dentro de casa. Como que a gente consegue resolver isso e incluir as pessoas na organização da casa? Bom, primeiro, precisa haver uma ideia central do que é a organização da casa para você. Então, a primeira dica que eu vou te dar é ter chicote no seu lado. Brincadeira, o chicote não precisa. Às vezes precisa, ou um chinelo, né? Mas vamos deixar esses métodos lá pro final, se nada do que eu falar aqui te resolver, te ajudar. Primeira coisa, a gente não consegue fazer outra pessoa participar da organização com cobrança. A gente consegue fazer isso com exemplo e mostrando os benefícios. Então, é um processo que você vai criar dentro da sua casa. Não adianta você achar que amanhã teu marido vai estar super organizado, né? Que semana que vem teu filho vai fazer tudo do jeito que você está ensinando. É um processo. E para esse processo acontecer, ele precisa ter uma sequência lógica. Então, qual que é o início disso? Você se organizar. Você é organizado? Se você não for organizado, não adianta você cobrar isso de ninguém. Ah, mas eu nunca fui organizado, não consigo me organizar. É também um processo, é uma criação. E isso começa não com o todo. Não adianta você falar, agora eu vou ser organizada, minha vida está organizada, que isso não vai funcionar. Você tem que ir passo a passo, aos pouquinhos, uma casinha, uma caixinha de cada vez. Então, você pode começar esse processo com a organização de uma coisa muito simples na casa, mas que muita gente deixa passar, que é a cama. Acorda de manhã, deixa a cama arejar, abre a janela, a porta ali, faz sua rotina matinal e arruma a sua cama. São menos de 5 minutos necessários para mudar, de repente, a vibração do seu dia inteiro. Arruma a sua cama, arruma a cama lá do seu filho, né? Nos primeiros dias, ele vai chegar em casa e ele vai ver que o ambiente está muito mais gostoso e aconchegante e receptivo para ele ter uma boa noite de sono. Vai fazendo isso por algumas semanas. Organização da sua própria semana, né? Já no domingo, determina o que você vai fazer na segunda, na terça, na quarta e assim por diante. E chama a família para ver isso que você está fazendo. Isso vai te poupar muito estresse, tá? Porque você já vai saber o que você tem para fazer em cada dia da semana, já prepara a alimentação da semana dessa forma. No começo não vai ser fácil, porque as pessoas vão olhar e falar, deixa ela tá fazendo melhor ainda, então não preciso fazer nada. Depois disso, você vai começar a organizar as suas coisas. Então, começa lá no seu quarto, nas suas roupas. Não mexe na roupa do marido, não mexe na roupa dos filhos, mexe nas suas. Você vai começar a organizar depois disso o ambiente da prosperidade da casa, o ambiente da nutrição da casa. Aí sim, você vai ter que fazer a cozinha inteira. Faz sozinha, lava a louça, guarda a louça, arruma comida, coloca comida, tira comida, mantém a geladeira limpa, sozinha, no primeiro momento, tá? Confia em mim que isso vai dar certo lá no final. E depois você vai para a área comum da casa, que é a sala, que geralmente é onde fica mais bagunça, né? Tudo espalhado, pega tudo e guarda tudo. Você vai fazer isso por pelo menos umas 3 semanas. E aí, aos poucos, a família vai começar a ver a sua mudança de padrão, a sua mudança de atitude e como isso está interferindo na sua rotina de uma forma positiva. E aí sim, você vai ter condições de conseguir conversar com eles. Vai falar assim, todo esse movimento que eu estou fazendo aqui tem um propósito, que é melhorar a nossa rotina, trazer mais bem-estar, mais praticidade, diminuir o nosso tempo de procurar coisa, só que é impossível conseguir manter isso sozinha. Então eu vou precisar da ajuda de vocês. E aí sim você vai começar a introduzir as pessoas da família nesse processo. Pro marido, às vezes você vai precisar do chicote ou do chinelo. Lá em casa funciona meio que assim. Ele esquece, aí eu vou lá, dou uma chamada, ele vai lá e faz. Mas ele faz, por quê? Porque ele sabe que isso é importante para mim. A partir do momento que tem diálogo, tudo fica muito mais fácil, tá? Os filhos, eu digo que são uma grata surpresa. Eu adoro trabalhar em projetos de organização que tem criança. Eu sempre chamo as crianças para junto de mim. E às vezes, na sua casa, elas não são organizadas porque elas não foram ensinadas a isso. Não é que você falhou, ai meu Deus, eu não soube ensinar meu filho. Não, a gente às vezes nem tem essa ideia de que isso precisa ser ensinado. Tem muita criança que já é organizada com as próprias coisas, mas tem criança que não é. Só que eles sempre gostam de ver as coisas organizadas, não tem quem não goste, né? E eles participam do processo quando você chama. Então,
quando você organiza a roupa deles no guarda-roupa, dando autonomia para eles se virarem sozinhos, é muito mais fácil eles quererem manter. Né? Quando você deixa brinquedos à vista de forma organizada, mais fáceis deles acessarem, eles têm mais autonomia para ir lá pegar o que eles querem brincar, levar a brincar, e eles guardam de volta. Isso começa a ser natural. Né? Se você começa a introduzir as crianças nesse processo, isso passa a ser natural para eles. Eu falo que a organização é um processo, ela é construída, ela é passo a passo, não adianta estressar, não adianta forçar ninguém, tá? É isso, é um processo, é uma criação. Vai por mim. Se você começa a trazer as crianças nesse sentido, não forçando, meu Deus, você largou jogado, eu vou catar o chinelo. Isso não vai funcionar nunca. Ele vai fazer sempre na base da coerção. Né? Ele não vai fazer de livre e espontânea vontade. Eu vou contar um caso de uma organização que eu fiz. Tinha um menininho na casa, ele tinha acho que, de 3 a 4 aninhos. E eu tinha que criar uma brinquedoteca para ele. E aí ele ficou atrás de mim, vendo o que eu tava fazendo, curioso com as coisas e tudo. Aí ele falou assim, tia, por que você tá mexendo nos meus brinquedos? Os brinquedos dele ficavam todos no móvel da sala e ficava tudo espalhado, pecinha de Lego pra cima do tapete, todo mundo pisando. Ficava ali, aquela bagunça. E tinha um espaço subutilizado da casa, eu fui criar a brinquedoteca dele lá. Aí eu falei pra ele, olha, a tia vai guardar os seus brinquedos de um jeito que você vai saber onde que tá tudo. Então, nessa caixinha aqui vão ficar todos os seus carrinhos, aqui os aviõezinhos, aqui os navios, aqui os bonequinhos. O seu Lego de tal coisa vai ficar dentro dessa são umas necessaires, assim, umas bags que eu uso, dentro dessa bag transparente. O seu Lego de outra coisa vai ficar dentro dessa outra. O seu quebra-cabeça disso vai ficar aqui. Fui tirando tudo das caixas, fui colocando em organizadores transparentes. E os que ficavam dentro de caixinhas, são umas caixinhas lúdicas, coloridas, assim, eu coloquei figurinhas do que tinha dentro. Então, onde tinha carrinho, eu coloquei um carrinho desenhado, porque a criança ainda não sabia ler. Ele ficou simplesmente encantado com aquilo. Porque ele não estava acostumado a ver as coisas dele daquele jeito. Estava sempre tudo misturado. Né? E a partir do momento que eu organizei e falei para ele, olha, aqui estão seus bichinhos de pelúcia, aqui estão seus bichinhos de brincar, aqui estão seus carrinhos, não sei o quê, aqui estão seus jogos, tudo separadinho, ele passou a viver aquela organização, estava tudo à mão dele, ele sabia exatamente com o que ele queria brincar, ele pegava, levava lá para a sala, brincava, guardava e levava de volta lá. Ele passou um tempo sem querer nem que os amiguinhos da escola fossem na casa dele, porque eles iam bagunçar as coisas dele. E isso marca a criança, tá? Então, quando a criança é trazida para esse processo com amor, com acolhimento, com paciência, ela começa a responder de uma forma muito positiva, você vai se surpreender, eu tenho certeza disso. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, eu vou te ajudar. E eu espero que você aproveite o meu conteúdo. Eu tenho muitas dicas sobre organização e harmonização energética do ambiente para te passar. Eu fico por aqui nesse vídeo. Desejo que você comece logo essa organização aí. Depois me conta. Namastê!